Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Nessa noite, estamos aqui muito felizes de estar mais uma vez com vocês, estar mais uma noite adorando ao Espírito Santo, aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor. E nessa noite eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos 107. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente está distante, mas os costumes têm que permanecer, né? Amém. Salmos 107, versículo 1, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que nessa noite você possa, aí na sua casa, render graças ao Espírito Santo. Que você possa, aí na sua casa, dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia me acompanha durante todos os dias da minha vida. Amém? Então, nessa hora, eu gostaria que você convidasse a sua família. Se você está em seu quarto, que você se rendesse totalmente à presença do Espírito Santo. Porque aonde você estiver, se você estiver sintonizado com o Espírito Santo, sensível ao que Ele quer fazer na sua vida, pode ter certeza que grandes coisas Ele pode fazer. A presença do Espírito Santo, ela é algo suave. Ela só precisa que você esteja disposto a ter esse toque, a ter essa presença, a ter esse fluir. Você não precisa de absolutamente ninguém para sentir a presença do Espírito Santo. Porque nesse momento que você está em particular com Deus, Ele só quer saber do seu coração. Ele só quer saber da tua disponibilidade, do teu oferecimento para Ele. Então nessa hora, eu gostaria de pedir para vocês que vocês começassem a chamar a presença do Espírito Santo. Chamar não, porque a presença do Espírito Santo, Ele já está aí com você. Eu gostaria que você começasse a se declarar para o Senhor. Dizer: Pai, eu estou disposta a me declarar para Ti em forma de adoração. Eu estou disposta a me declarar para Ti em forma de louvor, em forma de palavras. Se você quiser dançar na sua casa, você tem total liberdade de fazer isso na presença do Espírito Santo. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, você tem total liberdade para fazer isso na presença do Espírito Santo. Porque o que Ele quer é que se entregamos na presença dEle de maneira única, de maneira suave e natural. Amém? Então, nesse momento, você levante suas mãos aí em sua casa e comece a declarar: Espírito Santo, eu estou pronta para Te receber, Pai. Espírito Santo, não existe nada que possa me impedir de sentir a Tua presença, de sentir o Teu toque. Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença de maneira inacreditável, de maneira imensurável. Eu quero transbordar, porque eu estou no lugar secreto, Pai. Eu estou no lugar secreto onde só o Senhor me vê, onde só o Senhor pode ver o meu coração, onde só o Senhor pode sentir o meu amor. Então nessa noite, Pai, eu quero derramar sobre Ti toda a minha adoração, todo o meu louvor. Espírito Santo, que você seja presente na minha casa, que você seja presente nesse lugar. Espírito Santo, a Tua presença é real, a Tua presença vivifica, a Tua presença transforma. E eu quero ser transformado, transformada. Eu quero fazer, Espírito Santo, com que todas as pessoas possam sentir a Tua presença na minha vida. Diga isso para o Senhor nesse momento. Comece a clamar o nome dEle. Comece a dizer: Santo, Santo é o Senhor. Comece a dizer Yeshua. Comece a dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou, e até todos os dias da minha vida o Senhor irá me acompanhar. Pois só o Senhor é o Deus da minha força, a minha fortaleza. Comece a adorar o Espírito Santo. Comece a dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é adorado. Aleluia, Jesus. Nos leva mais fundo, Pai.
Eu quero ir mais fundo, Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O teu fôlego tu és. Em meus braços é o teu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tudo que eu mais quero é te ver. Vamos com tua glória poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Vamos com tua glória poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. E vamos com tua glória poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
cresça e eu desapareça, Jesus. Que a tua glória venha entrar, venha entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Rei da glória, Rei da glória. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus,
Se coloque sobre os pés aí nesse momento aí no seu lar. E comece a celebrar a grandiosidade do nosso Rei da Glória. Aleluia. Deus que vence todas as batalhas, Deus tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus. A igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Diz isso. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Dá um glória aí e exalta o nome do Cordeiro. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está aí de sua direita, na sua esquerda, na sua frente, atrás. Quem está aí perto de você? Se tem alguém na cozinha, dá um abraço nele. Tem alguém na sala, dá um abraço. No quarto, dá um abraço. E começa a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia.
situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diz eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira fica, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegra no Senhor e dá um aplauso bem forte ao nosso Deus e receba nosso querido
Ronald estará ministrando nessa noite. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Amados, boa noite. Paz seja convosco. É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui ministrando a palavra de Deus em mais um culto de missões. Chegamos ao meio do ano aí. É o nosso 6º culto, aonde 3 deles foram à distância. Ninguém nos prepara para isso, né, amados? Mas Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus do novo. Deus é um Deus de mudanças. Deus é um Deus que vai transformar as nossas vidas para que cada dia mais nós venhamos a pregar esta palavra em tempo e fora de tempo. Sem perca de tempo, quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 3 em diante. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero louvar a Deus pelo anjo desta igreja, o pastor Neilton, e a pastora Sandra, sua esposa, pela confiança de mais uma vez estarmos na frente deste trabalho. Quero louvar a Deus pelo ministério de louvor, que não existe distanciamento, não existe quarentena, não existe nada que impeça de pregar a palavra de Deus. E eles são os guerreiros que estão aqui 3 vezes, 4 vezes na semana pregando esta palavra. E uma coisa é certa, Deus não fica devendo nada a ninguém. A recompensa, ela virá e não tardará, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela equipe de missões, que tem feito um trabalho fenomenal durante esses dias. Nós estamos nos distanciando do corpo a corpo, mas nós acreditamos que a palavra de Deus ela não está sendo deixada de pregar. Nós, do grupo de missões, na verdade, não só, o grupo de missões ela só organiza, mas a membresia, a Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja missionária. Então, quero louvar a Deus pela campanha de doação de alimentos, que está sendo coordenada aí pela equipe de missões e pela equipe de ação social da igreja, que tem abraçado muitas famílias nesses dias. E nós realmente estamos fazendo um papel que a igreja deve fazer. É um papel inclusivo e não exclusivo. É papel nosso, é responsabilidade nossa, ajudar a comunidade onde nós estamos inseridos. Não só isso, levar a palavra espiritual, mas também o alimento espiritual, mas também o alimento físico. E nós estamos vivendo uma crise de saúde no mundo, principalmente no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos vivendo uma crise política, uma crise social, e nada mais propício do que falar um pouco sobre esse tema hoje. Quebrando os preconceitos. Eu acho que se eu pudesse titular essa palavra de hoje é quebrando os preconceitos. Porque o nosso Mestre Jesus ele nos ensinou isso. E nesses últimos dias nós temos vendo a igreja se levantar, ela não está prostrada. Eu quero louvar a Deus por cada vida que está me ouvindo, cada membro desta igreja que está me ouvindo. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Ana, meu filho Benjamin, que estão me ouvindo esta noite também em casa. E que Deus venha abençoar esta igreja e que nós possamos estar juntos novamente aqui na igreja. Amém? Quantos acharam a palavra de Deus que está situada no livro de João, no capítulo 4 e no versículo 3 em diante? Acompanhe comigo
pare um pouco, não saia da sala, deixe as coisas para depois. Eu preciso muito da sua atenção neste momento. Nós estamos vivendo um tempos difíceis, onde nós temos que nos esforçar um pouco mais para termos atenção ao que Deus está falando para conosco. E nessa hora não é diferente. Amém? João 4, versículo 3 em diante, diz assim. O título deste texto tem como epígrafe a mulher de Samaria. Versículo 3. E era-lhe necessário passar por... Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o copo é fundo, onde, pois, tens a água viva? E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo, ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede, e não tenha que tirá-la, a que vinha aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste tempo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarei ao que não sabeis. Nós adoramos porque sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, amados? Nessa noite, eu fiz questão, amados, de ler o texto inteiro. Porque nós precisamos ouvir uma palavra em especial da parte de Deus. Porque o nosso mestre, no qual nos chamou para servi-lo, esse mestre, ele não é um mestre preconceituoso. Pelo contrário. A missão dele é espalhar a verdade de Deus a toda a criatura em todo o tempo. Buscar o perdido a qualquer custo. Mas nós vemos nos dias de hoje, em que um preconceito de todas as formas está se instalando sobre a nossa sociedade. A história que acabei de ler conta a história de uma mulher que morava em Samaria, especificamente na cidade de Sicar. E para entendermos esse texto, porque era um absurdo o nosso mestre Jesus, aos olhos da sociedade, falar com aquela mulher, nós precisamos entender por que os judeus não se davam bem com os samaritanos. A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que quando Israel ele foi levado cativo à Babilônia, a terra de Samaria ficou desolada, morando ali apenas pobres e pessoas que não tinham nenhuma condição social, eram os rejeitados da sociedade. Esses não foram levados pelos babilônicos. E a palavra de Deus diz que o reino da Assíria trouxe povos de todas as partes para morar em Samaria. E aquele local agora virou um lugar de adoração a deuses pagãos. Mas para frente, quando o povo começa a ser liberto deste cativeiro, ele retorna à sua terra de Samaria. Mas agora, os moradores dali, eles têm uma outra cultura que não é mais a cultura do Deus que criou o céu e a terra. E agora este povo vive um misticismo entre o Deus de Israel e os deuses pagãos. E o tempo vai se passando ao ponto de que aquele povo começa a ser rejeitado pelo povo de Israel, o povo judeu. Mais para frente, o historiador Flávio Joséfo, ele chega a falar que no ano 19 depois de Cristo, alguns samaritanos invadiram a sinagoga judia e começaram a espalhar ossos humanos, profanando o templo do Senhor. Aquilo causou uma crise entre esses dois povos. E agora existiam duas barreiras que impediam que Jesus pudesse falar com aquela mulher. A primeira era a barreira de gênero, porque um homem não podia falar com uma mulher desconhecida. E segundo, ele era judeu e falava com uma mulher samaritana. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nosso Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Nós podemos ler que no capítulo 4, a palavra de Deus chega a falar que era necessário que ele viesse a passar por Samaria. Nós entendemos nessa primeira palavra que você, missionário, entenda nessa noite. De que nada que está escrito na palavra de Deus é por acaso. Nada que Deus escreve por as suas entrelinhas na palavra de Deus é por acaso. Tudo que você está vivendo, tudo que você já viveu e tudo que você vai viver faz parte do seu plano inicial que Deus criou para a sua vida. As coisas boas, as coisas ruins fazem parte de nossas vidas. Os temporais, os ventos fortes irão bater à sua porta, mas creia que este Deus te dará o escape para que você continue a pregar esta palavra de Deus.
A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diante, diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Entenda que, por mais que aqueles que odeiam a Bíblia falam que a Bíblia se contradiz, eu nunca vi um livro tão mais estudado do que esse. A Bíblia é o best-seller dos best-sellers. Nenhum livro vendeu mais do que ele. Nenhum livro foi mais estudado do que ele. E ainda assim ele continua forte, ele continua transformando vida, ele continua sendo atual, ele continua sendo o nosso norte, o nosso guia. Porque este Deus, ele não muda. Passarão os céus e terras, mas a palavra de Deus, ela nunca há de passar. Entenda isso. Era necessário passar por Samaria, era porque Deus tinha um propósito. Não é porque só era o caminho, mas existia um propósito por passar em Samaria. Olha o que diz o versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Nós já ouvimos pregar esta palavra. E nós precisamos entender uma coisa. A palavra que agora nós lemos nos mostra que Jesus chegou primeiro ao poço. Por muitas vezes, o entendimento que eu tive sobre esta palavra é que a mulher estava tirando água do poço e Jesus chegou. Mas o que nós acabamos de ler agora é que Jesus chegou primeiro. Estava ali, Jesus estava cansado, com sede, e chegou ao poço primeiro do que aquela mulher. 1 João capítulo 4 diz que ele nos amou primeiro. Entenda isso, amados. Antes que você faça qualquer coisa em prol do reino, entenda que ele te amou primeiro, ele se sacrificou primeiro. O sacrifício de um salvou a todos, diz a palavra de Deus. Então, por mais que você seja um homem, uma mulher que guerreia em prol deste evangelho, entenda que houve outros antes da gente que fez com que esse evangelho chegasse até aqui hoje. Houve desbravadores antes de mim e de você que derramaram o seu sangue, sofreram, foram torturados para que esta igreja pudesse ser livre no dia de hoje. Para que essa igreja fosse forte, para que esses missionários pudessem desbravar. E o texto diz que Jesus chegou primeiro. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Quando nós ouvimos Jesus falar sobre a água, nós precisamos entender que a água na Bíblia, ela teve duas simbologias. No Antigo Testamento, esta água, ela simbolizou a morte, porque foi pela água que veio a destruição da terra, dos seus habitantes. Porque houve um tempo em que Deus, ele usou Noé e sua família para dar sucessão à raça humana. Porque ele olhou para a terra e não via um justo sequer. Mas nesses tempos nós precisamos entender que a água que simboliza os nossos tempos é uma água de vida. É uma água que purifica, é uma água que limpa. É uma água que traz o refrigério sobre as nossas vidas. Foi sobre a água que Jesus nos ensinou que nós devemos ser batizados, para que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e declaremos não só a nós mesmos, mas a esse Deus, mas a sociedade, que somos novas criaturas nele. Foi pela água que nós entendemos que o Espírito Santo se move e traz para mim e para a sua vida o refrigério de Deus. E
essa água irá inundar o teu ser, missionário, missionária. Esta água vai inundar o teu ser e fazer com que você seja renovado todos os dias. O Espírito Santo de Deus que mora em você pegará na sua mão e caminhará contigo. Ele não te deixará sozinho. A palavra de Deus diz que quando você chegar em meio aos reis e príncipes desta terra, não se preocupe o que há de falar, porque o Espírito Santo de Deus falará por vós. Diz a palavra de Deus. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Nós vimos agora a primeira demonstração de vitimização daquela mulher. Ela agora estava, como samaritana, estava achando um absurdo aquele homem lhe pedir água. Mas o que ela não sabia é que aquele homem era o transformador do universo, é o salvador de todos. Ela não sabia que ela estava tendo o maior encontro da sua vida. E muitas das vezes, nos dias de hoje, nós estamos nos vitimizando por tudo. Temos o vitimismo do gênero, onde o homem está querendo ser cada vez mais machista, a mulher muito mais feminista. Estão perdendo os valores cristãos e estamos perdendo os valores da família. Nós estamos sendo vítimas da raça, porque mesmo em século 21 nós temos visto negros sendo mortos de forma brutal, e não só mortos, mas também sofrendo um preconceito de racismo nas mídias sociais. E muitas das vezes essa vitimação vem da própria pessoa que se acha vítima. Essa vitimização, esse preconceito vem dela. Eu particularmente, e aqui exercendo o meu papel de cidadão, eu nunca fui a favor da cota para negros nas universidades. Eu sempre fui sim a favor de educação igualitária para toda a sociedade, para que ninguém possa olhar para um negro dentro da universidade e venha dizer que ele não foi capaz de chegar ali sozinho, ele precisou de uma cota para estar ali. Mas nós vemos um Jesus que quer garantir os direitos igualitários para todos nós. O governo da teocracia, que o governo de Deus será um governo perfeito. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós teremos governos, homens e mulheres, que vão de contra a palavra de Deus. Mas nós, como igreja, precisamos estar de pé. Nós, como igreja, precisamos estar de pé para que cada vez mais essa palavra possa ser anunciada e não venhamos a terceirizar qualquer culpa que seja nossa. Hoje em dia nós vemos a vitimização da espiritualidade. Homens e mulheres que não têm intimidade com Deus e botam a culpa no trabalho, na família, no filho, no pastor. Homens e mulheres que se entregaram ao seu bel prazer, estão priorizando outras coisas. Mas Deus te chama nessa noite como um homem e mulher de Deus, como um missionário desta geração, para te colocar de pé e dizer: ei, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter tempo com você. Chega de vitimismo, chega de terceirização da culpa. Nós precisamos ter uma igreja de pé. Uma igreja que não se vitimiza, mas se coloca de pé e enfrenta os seus leões, seus inimigos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus e quem o dizes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Sabe o que eu posso ver aqui neste versículo? Existem oportunidades nas nossas vidas que nós não podemos deixar passar em branco.
Eu sempre digo que a mistura de elementos que nós falamos que é sorte, sorte para mim é oportunidade versus capacidade. Porque muitas das vezes a oportunidade passa em nossa frente, mas nós não temos capacidade para agarrar ela. Nós não temos o intelecto, nós não temos a sensibilidade. E muitas das vezes nós temos o intelecto, temos a sensibilidade, temos todos os requisitos, mas a oportunidade não passa. Mas quando há junção da oportunidade com a capacidade de agarrar essa oportunidade, a sorte bate na sua porta, a bênção de Deus é derramada sobre a sua vida, e você é transformado por este Deus. É isso que aquela mulher estava vivendo. Ela teve agora a maior oportunidade da sua vida. O Criador do céu e da terra, aquele que foi desde o início e será no final, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o bom pastor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que está de pé olhando para a terra, aquele que é o guarda de Sião, que não dorme nem cochila, aquele que é a porta das ovelhas, aquele que tem as 7 estrelas de Davi. Ele estava falando com aquela mulher, aquele que é o abençoador, o filho que foi gerado para salvar a humanidade. Ele estava falando com aquela mulher e dando uma oportunidade que ela nunca mais teria na sua vida. É isso que estava acontecendo naquele momento. Mas graças a esse bom Deus misericordioso que derramou a sua graça sobre as nossas vidas, e a sua misericórdia que nunca se aparta de nós, aquela mulher foi abençoada pelo nosso mestre. Que você, missionário e missionária de Deus, nunca deixe que a graça e a misericórdia de Deus saia sobre a sua vida. Ore todos os dias pedindo que a sua graça e a tua misericórdia seja sobre a minha vida. Porque a diferença entre graça e misericórdia a graça é o favor imerecido. Quando nós recebemos todas as coisas de boa que não merecemos. E a misericórdia é quando nós deixamos de receber aquilo que merecemos de ruim. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. E a graça e a misericórdia dele é sobre a sua e sobre a minha vida. E estava saindo a história daquela mulher naquele momento. Versículo 11 diz que: e disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aquela mulher estava fazendo uma linguagem natural para um Deus que estava falando com ela sobre o sobrenatural. E muitas das vezes nós estamos fazendo isso hoje, trocando o eterno pelo temporário. Nós estamos trocando o intangível pelo tangível. Nós estamos trocando todas as bênçãos desse Deus por coisas terrenas. E não adianta nós ficarmos falando aqui que somos carne e que somos pecador. Não, irmãos. Nós somos seres espirituais vivendo um tempo em uma vida carnal. Você não é um ser carnal vivendo uma experiência espiritual, não. Você foi gerado nele antes da fundação da terra. Você foi gerado em Deus. A sua origem é um céu. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores, ou seja, representantes desse reino espiritual. Você não é um ser carnal vivendo uma experiência espiritual, não. Você é um ser espiritual, vivendo um tempo muito curto, uma experiência carnal. Então se liga no trono, se liga na sua origem, que é Deus, se liga porque você foi feito para prosperar. Você foi feito para ser cheio de bênção. Você foi feito para ser um vaso, um instrumento de Deus. Você foi dotado de dons e talentos. E esse Deus está disposto a derramar isso sobre a sua vida. Nunca é tarde para que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre você.
Eu posso me lembrar de um profeta chamado Isaías, que no meio da sua trajetória, já sendo profeta, já sendo homem usado por Deus, ele teve um encontro com o Pai. E disse: no dia que o rei Uzias morreu, eu tive um encontro com o Senhor. E depois que ele falou as características de Deus, ele falou: olha, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós estamos falando de um crente, de um profeta, que já exercia o seu ministério, mas assim, sabia que era um homem com falhas, e se não se deixou de prostrar diante de Deus, falar: eu sou um homem de lábios impuros. Por isso eu peço para você que está aí na sua casa: levanta-te, porque este Deus é misericordioso, Ele continuará derramando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Oh, glória! É isso que este Deus faz. Creia nas palavras de Deus. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu posso entender aqui que quando você tem uma experiência de Deus, essa experiência te transforma. Eu não conheço ninguém que teve uma experiência real com Deus e não foi transformado. Que o meu desejo para a sua vida é que a sua vida seja um real encontro com Deus. E que essa transformação seja uma transformação como o apóstolo Paulo, que mesmo sendo um perseguidor do evangelho, quando teve um encontro com Deus, se tornou a ser perseguido. E mesmo sendo um escritor de 13 livros da Bíblia, ele chega na sua velhice e fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Essa é a experiência que Deus quer fazer na sua vida. Que você possa ter uma experiência como teve Estevão, que mesmo sendo na hora da morte, sendo apedrejado por aqueles homens, teve a felicidade de dar risada, ser feliz e se encontrar com Deus, porque ele sabia que estar com Deus é melhor. Isso é ser transformado. Que você possa ser transformado como um homem chamado Onésimo, que saiu fugido do seu senhor chamado Filemon, que era um escravo, era fujão, mas quando caiu numa cadeia, caiu junto com um servo de Deus chamado Paulo. E agora ele foi liberto, e Paulo manda Onésimo de volta para Filemon e fala: olha, Onésimo era um servo, era um escravo, mas agora ele é o seu irmão em Cristo. Ele volta para casa para fazer uma nova história. Ele foi transformado por este evangelho. Quando eu falo de transformação, eu posso lembrar de um homem chamado Moisés, que nasceu em um tempo em que o rei mandou matar todas as crianças. O rei mandou matar todas as crianças. Mas o propósito que Deus tinha na vida daquele bebê era tão grande que Deus fez com que aquela criança fosse criada na casa de quem queria matar ele. Esse Deus que nós servimos, esse Deus de transformação. Imagine, Moisés foi criado na casa de quem queria destruir ele. E a transformação na vida de Moisés continuou sendo, porque para ser um libertador de Israel, ele precisava conhecer do povo e conhecer do reino. Ele foi criado como um príncipe. Os primeiros 40 anos ele viveu como um príncipe. Depois ele passou mais 40 anos vivendo como um camponês, tendo experiência com Deus. E os últimos 40 anos ele viveu como um libertador de Israel. Nós servimos a um Deus de libertação, de transformação. E era isso que Jesus estava falando para aquela mulher naquele momento. Olha, se você soubesse quem te pede água, é você que me pediria e eu te daria. E essa água ia jorrar dentro de ti como um rio de águas vivas que correm para a eternidade.
Porque quando você bebe dessa água, você nunca mais terá sede. Eu posso lembrar da minha vida antes de servir a Cristo, aonde eu saía para as festas, para as baladas, mas quando eu chegava à noite em casa, eu chorava que nem uma criança. Não sabia eu, mas aquele preenchimento mundano não era o suficiente para preencher o que estava aqui dentro. Eu estava começando a sentir de Deus de que eu precisava de algo mais forte, mais eterno, mais transformador para preencher o que existe aqui dentro. Entenda você, homem e mulher de Deus, você que está me ouvindo agora e que não serve a Deus. Talvez você corre de um lado para o outro procurando a felicidade, mas entenda que a sua felicidade está em Cristo Jesus. É somente esta palavra eterna que pode transformar a sua vida. E acredite, você vai ser mais inteligente jogando no time dos vencedores. Irmãos, quem joga no time de Cristo se torna até mais inteligente. Porque agora você não vai mais lutar para ser feliz. Você não vai lutar mais para vencer. Você já vai jogar no time dos vencedores. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Era isso que Jesus estava querendo falar para aquela mulher. Versículo 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui mais tirá-la. Amados, quando você experimenta desta graça de Jesus, essa graça te limpa. Quando você experimenta dessa graça, você é transformado por ela. Aquela mulher estava ainda querendo falar com linguagem humana, com a linguagem temporal, com a linguagem finita. Mas a graça que Jesus tem para te dar, e que deu para aquela mulher e que também tem para te dar, é uma graça eterna. É uma graça que não se acaba. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Porque a lei é como se fosse um espelho. A lei mostra, é como se você estivesse sujo e o espelho te mostra a sua sujeira. Isso é a lei. Mas a diferença da lei é porque o espelho não tem como te limpar. Ela só mostra a sua sujeira. Mas a graça não. A graça é como a água. A graça, ela limpa você. Porque no tempo da lei, o homem pecava e sacrificava algo para que o pecado dele fosse perdoado. Mas no tempo da graça não. É necessário o genuíno arrependimento. Para que essa graça venha inundar a minha e a sua vida. Venha te limpar, venha te levantar num charco de lodo, venha te dar um banho, venha te dar novas vestes, venha te dar um novo nome, um novo caráter, e que você seja uma bênção de Deus neste tempo, que você seja um profeta de Deus neste tempo. Esse é o meu desejo para você nessa noite. Eu preciso que você entenda que jogar no time de Cristo é não jogar no crédito. É jogar no débito. Porque quando você joga no crédito, você não tem dinheiro. Você não faz para depois pagar. Mas quando você joga no débito, joga no time de Cristo, você já é salvo, você faz porque você já é salvo. Você já tem como pagar, porque Ele pagou por ti na cruz. Entenda que jogar no nosso time não é fazer para merecer. Você faz porque você já merece, você já é filho. Ei, quem te chama de evangélico é a revista Veja. Deus te chama de filho, Deus te chama de herdeiro, Deus te chama da menina dos meus olhos, Deus te chama de geração eleita. Você é igreja que está de pé. Você não vai se dobrar diante desta sociedade, destas leis que estão querendo impor para a igreja. Nós estaremos se levantando nesta geração como uma geração de Deus, que fará a sua palavra prevalecer em todas as camadas da sociedade.
Sim, nós precisamos estar em todas as camadas da sociedade, para que Deus possa ser resplandecido a todos e a qualquer custo. Esse é meu desejo para você, missionário e missionária de Deus. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela teve um encontro com Cristo, ao ponto de Cristo revelar quem ela era. E perceba que antes dela receber a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a vida dela, ela teve que deixar algo que estava de errado na vida dela. Isso é a graça. No tempo da lei, não precisava arrependimento, precisava somente o sacrifício. Mas no tempo da graça, para que as bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida, é necessário renúncia. Jesus manda chamar o marido dela de propósito. Ela fala: epa, eu não tenho marido. Eu falo: disseste bem. Você já teve 5, o que está agora não é seu. Volta de onde caíste, para que esta graça venha te alcançar, diz o Senhor. Irmãos, na mesma fonte que joga água doce, não pode jogar a água amarga. Como você pode plantar uma videira e colher azeitonas? Não pode. Porque os frutos revelam quem a árvore é. Era isso que Jesus estava querendo falar com aquela mulher. Você precisa ser transformada para que essa graça venha inundar o seu ser. E assim se fez. Porque a adoração a Deus, ela vem com um processo de transformação. Quando você adora, Deus transforma a sua vida. É por isso que meu desejo para você é que você venha adorar como um homem chamado José, que mesmo caminhando na sua adolescência, sabendo que Deus prometeu algo grandioso para ele, foi preso, foi levado como escravo aos seus irmãos. Ele foi levado à prisão, sendo injustiçado, mas mesmo assim adorou a este Deus, sendo fiel às promessas que Deus fez para a vida dele. Que você venha adorar a este Deus como Dorcas, que foi uma mulher que talvez não era eloquente nas palavras, mas usou o dom de Deus para costurar, e mesmo assim, depois da sua morte, deixou um legado para aquelas mulheres. Que você venha adorar como o rei Davi, que mesmo em suas imperfeições, quando ele reconhecia o seu erro, ele se rasgava diante de Deus, e ainda assim foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que você venha adorar a Deus como um homem chamado Bazalel, que foi um homem artista e que adorou a Deus, exercendo o dom de ensinar a outras pessoas. Que você venha a adorar a Deus como Obed-Edom, que aceitou deixar a arca do concerto dentro da sua casa, e Deus derramou sobre a sua vida a prosperidade sem medida. Tudo que Obed-Edom fazia, ele prosperava, porque a presença de Deus estava dentro da casa dele. Irmão, quando você leva Deus para a sua vida e adora Ele infinitamente, sem reservas, essa bênção que subiu ao cheiro suave, as narinas de Deus desce como bênção para a sua vida. Entenda isso, missionário. Entenda isso. Que você venha adorar a Deus como Paulo, que mesmo em meio à sua velhice, mesmo sendo um escritor de 13 livros da Bíblia, mesmo sendo fundador de várias igrejas, no final da sua vida ele fala: ei, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não existia soberba nisso. Que você venha adorar a Deus como João, que foi o único discípulo que estava na cruz, o único discípulo que viu o mestre morrer, sacrificar, derramar o teu sangue pela minha e sua vida. E Deus recompensou a João a
revelação dos últimos tempos. Entenda que você só pode receber a revelação de Deus se você chegar até a cruz. Foi isso que aconteceu com João, irmãos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Você só pode receber as revelações de Deus se vocês fazerem como João, ir até a cruz. É somente na cruz que Deus revela as infinitas bondades dele para a sua vida. Porque o que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, e o que ainda não desceu ao seu coração, é o que está preparado para você, diz o Senhor. E correndo para o final, que eu não tenho mais tempo, já quero convidar o Ministério de Louvor. Versículo 28. Eu preciso que você observe isso, missionário e missionária de Deus. No versículo 28, a palavra de Deus diz: deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu preciso que você entenda que aquela mulher saiu de casa naquele dia sem saber a mínima do que iria acontecer com ela. Mas a palavra que nós acabamos de ler fala que aquela mulher, depois que foi revelada por Deus, que deixou os seus pecados e agora adorou a este Deus, ela sai daquele encontro e foi pregar a palavra de Deus na sua cidade. Porque quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você se torna um missionário por excelência. Foi isso que aquela mulher se tornou. Ela se tornou uma missionária por excelência. Ela agora começa a pregar aqueles homens da cidade dela. Olha, aquele homem revelou todas as coisas sobre a minha vida. Ele é o Cristo. E a palavra de Deus diz que aqueles homens saíram ao encontro de Cristo. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você se torna um missionário por excelência. Esse é meu desejo para a sua vida. E que você possa continuar a seguir a este Deus e a adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e que possa transformar a sua vida. Glória a Deus. Oh, glória! Ele irá transformar a sua vida, amado. O que não vejo como
Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa nessa noite. Por você, missionário e missionária, que talvez tenha vivido dias difíceis. E a palavra desta noite para você é: levanta-te, porque a graça do Senhor te alcançou nessa noite. Santo, justo e verdadeiro Deus, que nesta noite, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha derramar uma bênção sem medida para que este homem e esta mulher que está em casa agora me ouvindo por essa TV, por esse smartphone, por este computador. Meu Pai, missionário e missionária de Deus que estão, Senhor, buscando uma saída para pregar o seu evangelho. Meu Pai, eu quero te pedir com a autoridade de filho esta noite, que o Senhor venha, Senhor, derramar a estratégia que ele precisa, Senhor, para que a sua palavra seja ouvida. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha reacender a chama missionária dentro dos corações nesta noite, que o Senhor venha alcançar o perdido a qualquer custo. Eu quero orar por você, homem e mulher, que não fez uma aliança com Deus ainda. Meu Pai, que eu quero que o Senhor venha, Senhor, derramar, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua palavra, a sua palavra salvífica sobre esta pessoa. E que o Senhor venha inundar o seu ser, que essa pessoa venha ter um encontro real com o Senhor, e que o seu nome venha a ser glorificado. Pai, eu te peço pelo anjo desta igreja, o pastor Neildo, pastora Sandra. Eu te peço pelo ministério de missões, eu te peço pelo ministério de louvor desta igreja. Eu te peço pela membresia, pelas lideranças que exercem desta igreja. Eu te peço, Senhor, por cada homem e mulher que esteja assistindo no seu lar, que as bênçãos do Senhor possam inundar o teu ser, e que você seja transformado por esta palavra. Este é o meu desejo para você, e que esse amor de Deus possa inundar a sua vida. Uma boa noite, Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhas. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de declare com força. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar,
esperança, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus.